São nos momentos mais difíceis e nas más notícias que nós revelamos o que está dentro de cada um de nós. Foi o que aconteceu com Isbossete, ele que começou a reinar em Israel depois da morte do seu pai Saul, dos seus irmãos, e Davi reinava apenas em Judá. Mas no momento em que ele recebe a notícia da morte do seu capitão de guerra, o seu comandante Abner, olha o que aconteceu com ele. Capítulo 4, versículo 1. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Quer dizer, quem precisava ser forte naquele momento se enfraqueceu. Quem precisava reagir naquela hora para passar essa força para todo o povo foi justamente quem estava mais fragilizado. Mas a gente já vê desde o início do reinado de Isbossete esse tipo de comportamento da parte dele, insegurança. Na verdade, quem estava mais reinando até aquele momento era o comandante Abner. Mas ficou claro, e as pessoas ao redor viram isso, ao ponto de armarem uma cilada para ele e tirarem a vida dele e fazerem semelhante ao que aquele homem que a gente leu anteriormente no último vídeo, falando sobre a Malequita que foi lá levar a coroa, falar que tinha matado Saul. Eles fizeram a mesma coisa em relação a Isbossete, só que tiraram realmente a vida dele. A Bíblia fala desses dois homens que chegaram até Davi levando a cabeça de Isbossete, tiraram realmente a vida dele deitado na cama, quer dizer, de uma forma cruel e covarde, sem ser diante de uma luta, de um combate, simplesmente foram lá e assassinaram Isbossete diante daquela circunstância que estava acontecendo. E Davi, mais uma vez, honra com a sua palavra, com o seu comportamento, e manda tirar a vida desses homens, de uma forma até cruel. A Bíblia fala que deu ordem, Davi, aos seus moços, que os matasse, cortasse-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, pois, a cabeça de Isbossete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Capítulo 4, versículo 12 do livro aqui de 2 Samuel. E no capítulo 5, fala que Davi, então, realmente se torna rei em toda Israel, e ele reina durante 40 anos, juntando os 7 anos e meio em Judá e mais 33 anos sobre toda Israel. Foram 40 anos de reinado. Começou a reinar com 30 anos de idade, reinou por 40 anos. E a palavra de Deus diz bem assim, no versículo 6: E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falavam a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. E naquele momento, Davi tomando essas palavras, ao contrário de Isbossete, que a gente acabou de falar, que uma palavra, na verdade uma notícia ruim, o desanimou. Essas palavras contrárias do povo ali, dos jebuseus que moravam ali em Jerusalém até aquele momento, elas só acenderam ainda mais a vontade, o desejo de Davi de conquistar aquele lugar. Quer dizer, a palavra contrária o animou, o fortaleceu, porque é assim para quem está na fé. Você prova o contrário, porque você está na fé, então o que vem contrário a você e a sua fé, você prova o contrário, você reage, você parte para cima, e o resultado ele vem na vida daqueles que creem e realmente colocam em prática essa fé. E aí a Bíblia fala já no versículo 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Muito legal. E no versículo capítulo 6, fala que Davi manda trazer a arca até essa cidade. Ele queria que a presença de Deus estivesse ali, A arca representaria isso, representa isso. E no versículo 11, fala sobre essa arca que fica na casa desse homem, o Obed-edom, Diz bem assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, um geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Antes disso, a Bíblia fala que Uzá tocou na arca e morreu devido à sua irreverência. Mas na sequência a arca fica na casa desse homem e com certeza ele tratou ela com toda a reverência possível. E claro, a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, ela transforma tudo.
É isso que nós insistimos tanto, que você receba o Espírito Santo, sabe? Você tenha essa experiência com Deus, para que você pare de ter que buscar em tantas coisas, nas pessoas, em situações, uma felicidade que só o próprio Deus pode proporcionar para você. E é uma bênção que se espalha em toda a sua casa, toda a sua vida, porque é o próprio Deus que habita dentro de você e passa a iluminar. É como uma lâmpada mesmo, né? Que está aqui agora, por exemplo, há lâmpadas aqui na minha frente que estão iluminando o meu rosto, né? Então, essa luz passa a ser você na casa, no seu lar, no seu trabalho, diante de qualquer pessoa. E aí você passa a iluminar um ambiente de trevas, porque não precisa de muita luz, né? Para você iluminar um ambiente que está em escuridão. Então, que você seja essa luz, que você tenha a presença de Deus dentro de você. Esse homem teve o privilégio de ter a arca de Deus na sua casa e foi abençoado em tudo. E quando Davi manda a arca chegar a Jerusalém, só abrindo aqui um parênteses, a Bíblia fala que Mical, a filha de Saul, a primeira esposa que Davi casou, ela olhou com desdém, com desprezo. A Bíblia relata que ela desprezou no seu coração, versículo 16, e lá no versículo 20 do capítulo 6 fala que ela realmente declara, né, para Davi que ele estava agindo como um vadio qualquer. E não é por acaso, no final do capítulo, no último versículo, diz: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E quantas pessoas carregam essa amargura, sabe, esse sentimento contrário? É aquela pessoa crítica por tudo, é aquela pessoa, sabe, frustrada com tudo. Isso se reflete em situações na sua vida. Você veja, no caso dela, ela não conseguiu gerar filhos. A Bíblia não deixa detalhes do porquê que isso aconteceu, mas o fato é, porque a Bíblia não falou aqui que ela era estéril, né? Há outros versículos, outras passagens que fala claramente que a pessoa era estéril. Aqui está dizendo que ela não conseguiu gerar. Pode ser que ela tenha tido até gestações e não conseguiu concluir essas gestações. A Bíblia não deixa detalhes a respeito disso, mas o fato é que talvez por toda essa amargura, todas as mágoas, sentimentos contrários que havia dentro dela, isso influenciou diretamente nessa questão dela ter uma descendência, gerar uma descendência Davi. E é isso que você não pode aceitar. Não deixe que nenhum mal fique dentro de você e alimentando coisas ruins dentro de você. E para a gente terminar, o vídeo não ficar muito longo, né? A Bíblia fala aqui no capítulo 7 que Davi deseja edificar o templo ao Senhor. Isso é muito legal, né? E aí o versículo 9 diz assim: e fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. Deus falando com Davi através do profeta Natan, dizendo assim: olha, eu fiz você grande, eu fiz o seu nome grande, como só os grandes têm na terra. Foi eu. Você não era nada, mas eu fiz você grande. E quando você chegou nessa posição de grandeza, o que você imaginou, o que você pensou, foi em construir algo para me honrar, não se vendo justo em morar num palácio e a arca habitar numa tenda. Quer dizer, que desejo nobre da parte de Davi. E inclusive Deus faz uma promessa, né? Aqui nos versículos 13, 14, 15, e é muito legal o versículo 16, que ele diz assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Imagine você recebendo do próprio Deus essa direção de como Ele será com você para todo sempre. É essa confirmação que há dentro de uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo. Por isso a paz, a certeza, a força, e é isso que tem que haver dentro de você também, tá bom? Se essa palavra te ajudou de alguma forma, curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva se você não é inscrito, porque logo vem o próximo vídeo. Eu quero que você esteja aqui comigo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.